Simone, boa noite. Uma vez eu questionei um pastorzinho, tá com raiva desse pastorzinho ainda, Simone. E ele ficou sem graça, porque na Bíblia não estava escrito como ele tinha acabado de ensinar. Pois é, essa outra questão, viu, Simone? Que tem muitas esses dogmas de igreja que eles vão repetindo aquilo, vão repetindo e vai virando uma verdade, sabe? Mas aí se você for procurar na Bíblia e falar assim, olha, mas não tem na Bíblia essa sua fala. Então são dogmas, é como tem dogmas católicos, tem dogmas também protestantes, evangélicos, né? Então cada igreja tem os seus dogmas, e são muitos os dogmas, e eles vão inventando esses dogmas para criar medo, culpa, para prender o povo. Né? Mas se você procura ali a Bíblia como fonte de verdade, como eles dizem que a única fonte de verdade é a Bíblia, e vocês mostram lá que na Bíblia não tem isso que você falou, aí eles ficam bravos. Ficam mesmo. Tânia, boa noite, boa noite. Quem é esse Deus que mandou matar? Muito bem, né, Tânia? A gente escuta muito, né? Falar assim, olha, esse Deus, ele só pode ter sido Enlil, né? Lá dos Anunnakis, para fazer todas essas atrocidades. Eu sempre digo aqui nas minhas lives, né? Pode ser. Pode ser também, parte disso, o próprio povo. Eles foram lá, pegaram o Código de Hammurabi, deram uma ajeitadinha no Código de Hammurabi e colocaram lá como a lei de Deus. Também pode, não pode? Pode. Então, eu, particularmente, tá, o meu ponto de vista, penso que esse Deus, né, com emoções tão humanas, sabe? Com ciúme, com raiva, com ódio, não deixando os homens vestir roupa de mulher, sabe? Gente, não dá para dizer que é um Deus. Né? Eu vejo muito mais uma ideia humana de um povo ali que estava ali se estruturando a jornada do herói, e eles expressaram um Deus como eles eram. A gente não diz aqui também no Brasil, olha, Deus é brasileiro. Então, Deus é brasileiro, ele gosta de um sambinha, ele toma uma caipirinha, ele gosta de futebol, sabe? Então, Deus é brasileiro, nós vamos escolher falar português, ele não fala hebraico, ele não fala inglês, ele fala português, o Deus é brasileiro, né? Então ele vai ter as emoções de um brasileiro, certo? Ele vai pensar igual um brasileiro. Então, na minha concepção, esse Deus que aparece no Antigo Testamento, a maioria das vezes, é uma construção humana. É uma construção humana. Aconteceu algumas manifestações que eles não sabiam explicar. Eu tenho até uma provocação de uma live que eu falo, né? As evidências ufológicas na Bíblia. Sim, teve algumas manifestações no céu, na terra, que eles ficaram cismados e acabaram atribuindo isso a Deus. Também houve isso. Né? Teve intervenção do Edbel? Imagino que sim. Dos parceiros das 49 raças? Eu imagino que no meio de tudo isso, sim. Porque tem horas que você vê esse Deus tão amoroso, sabe? Com uma consciência, parece que ele evoluiu. Sabe? Você vê tanto amor, tanta compreensão, que você fala, não se parece com outro Deus ali. Lá do Gênesis, do Deuteronômio. Exemplo, o Deus que se manifesta ali no livro da história de Jonas, do profeta Jonas. Dá uma lida no livro de Jonas, é curtinho. Você vê que esse Deus é amoroso. Esse Deus, ele tem amor por Jonas, ele tem amor pelos ninivitas, sabe? Ele ajuda os estrangeiros. Ele quer o bem dos cananeus. Ele quer. Não é um Deus que quer matar o povo pagão. É um Deus que respeita. É diferente. Muito bem, Henrique, boa noite, boa noite. Como este Deus terrível se comunicava com os seus terríveis servos obedientes? Ai, meu Deus. Pois é
essa questão, Henrique, como eu acabei de falar, né? Para mim, é a mesma coisa dos pastores hoje, dos padres, que chegam, olha, eu vou ser boca de Deus na sua vida. E aí os pensamentos intrusivos vêm, né? E eles dizem que é Deus. O talento do inconsciente manifesta, ele diz que é Deus. Os obsessores chegam, ele diz que é Deus. Sabe? As vontades deles se manifestam, eles dizem que é Deus. Como teve um pastor, né, que chegou para a irmãzinha, uma psicóloga já estudada, não era uma pessoa inocente, e ela não conseguia engravidar. O pastor falou que tinha uma jeba ungida, né? E que se ele tivesse uma relação com ela, ela engravidaria. E ela era casada, o marido dela não estava conseguindo fazer o papel dele, né? Era isso que está falando. Mas como ele estava ungido, ele estava na graça, aquilo não seria um pecado. E ela teve relações com ele. Engravidou? Não. Aí ela chamou a polícia. Gente, acontece essas coisas. E ele disse que estava investido do poder de Deus, né? E a capacidade de engravidar qualquer mulher que chegasse perto dele. Procura na internet essas coisas que eu estou falando aqui. Quanto mais vocês pesquisarem, vocês vão ver. Não tem cabimento. Então, boa dessas vezes que eles estão dizendo que é Deus que está mandando, é a cabeça dele. É o achismo dele. Antes de ser um obsessor, é um pensamento intrusivo. Bem antes. Então, Deus está bem, principalmente o casal criador. Quando estou falando de Deus, quando eu falo do Deus que eu acredito, é o casal criador. Está bem longe dessa relação, assim, com o humano. Ao ponto de falar e o humano ir lá e responder. Isso é uma pretensão gigantesca